Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez é a lição de sábado que fala sobre o retrato do amor, que é um dom tão lindo que Deus deu pra gente. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre. Tô aqui com a Iris, tudo bem? Tudo bem. Oi, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo Tudo também. bom? E aí a gente começa a lição com um verso para memorizar, que está em 1 Coríntios 13. Só que antes de ler, eu preciso te fazer um aviso. Por favor, se inscreve no nosso canal, liga o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos e também segue a gente no Instagram, @adventista_caxambi, beleza? Combinado? Então tá. E aí a gente lê o verso para memorizar que diz: Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E aí esse verso, ele é muito lindo porque ele traz várias coisas aqui que são importantíssimas, né? A fé, sem a fé a gente não consegue acreditar em Deus, a gente não consegue, enfim, ter esperança, que é o próximo também, né? O próximo dom que ele fala aqui de esperança, mas ele fala que o principal é o amor. E eu acho que o amor é o dom que desencadeia todas as outras coisas, né? Porque se você ama, você automaticamente, enfim, confia, você automaticamente espera coisas boas, né, do que você ama. E aí a gente pode colocar vários tipos de amor aqui, né? A lição vai falar de um específico, que é o amor ágape, mas existem vários tipos de amor. E aí quando a gente compara, por exemplo, com um relacionamento, né? Quando você ama alguém, você acredita nela, você espera coisas boas sobre ela, você espera que ela seja uma pessoa legal, que ela age de forma boa. Mas se você não ama ela, exercer esses outros dons fica muito mais difícil. Então, por isso que eu acho que Paulo aqui fala que o principal é o amor, né? Porque o amor, ele meio que dá o pontapé em todos os outros. E a gente estava estudando na semana passada sobre os dons. E um dos dons que ele vai falar é o dom do amor. Até o amor pode ser um dom, porque realmente é algo que parece que as pessoas não nascem. Parece não, elas não nascem com essa predisposição a amar. Isso realmente só vem com o relacionamento com Cristo. É quando a gente se relaciona com Deus que a gente aprende o que é o verdadeiro amor. E não o amor que o mundo pinta pra gente, que os filmes, os livros ensinam pra gente, que é um amor assim bem egoísta muitas das vezes. E a gente precisa se basear no amor de Cristo, que é o amor sacrificial, que é o amor pelo próximo. Então, né, eu acho que o tema da lição dessa semana de sábado à tarde está muito pertinente, né? O retrato do amor. O retrato, né, ele tenta eternizar um momento, uma lembrança, e aqui no caso ele está muito bem registrado. Se você não tem acesso à lição, mais uma vez, tenta comprar, adquirir a sua na CPB. Se você não conseguir, se você digitar lá, lição 7, terceiro trimestre 2026, você vai conseguir. Então não deixa de estudar, tá bom? Estuda com a gente aqui, assiste a gente, mas estuda também, porque tem muita coisa rica que acaba passando porque a gente não tem tempo de comentar tudo, né? Mas voltando aqui para o retrato do amor, eu acho muito interessante que o que a Sarinha falou, né? O amor, todas as outras coisas, todos os outros dons derivam desse dom maior que é o amor. E eu acho muito interessante que o retrato, ele junta uma série de elementos visuais para retratar alguma coisa, para falar alguma coisa. Aqui no caso, a gente tem o seguinte: Deus é amor, né? 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, peraí, Deus é amor. Então a gente vê que a essência de Deus é o amor. E se o maior dom é o amor, na verdade, o maior dom que a gente pode ter é ter uma essência semelhante ao nosso Criador. Então a gente tendo esse amor, né, todos os atos de bondade e virtude são derivados dele. Por quê? Porque Deus todas as coisas boas são derivadas de Deus. Pois é, e eu acho que a lição, inclusive, ela vai falar que o verbo grego ágape, e aí eu não sei pronunciar do jeito que deveria, mas é muito usado no Novo Testamento para poder expressar a ideia de amor, e é usado mais de 135 vezes nas cartas do apóstolo Paulo, ou seja, é uma prioridade de Paulo falar do amor, né? A gente já viu aqui os desafios que ele encara chegando na igreja de Corinto, né? Enfim, vendo aquela galera meio que perdendo a cabeça, enfim, pecando muito e acobertando pecados e distorcendo o que Deus tinha falado para eles, mas ele prefere falar sobre amor também, né? E aí coloca como prioridade, assim, disso aparecer muito nos assuntos dele. E aí, quando a gente pensa na gente hoje, a gente vê muitas vezes a galera batendo, assim, né, na igreja de hoje, falando que a igreja é isso, a igreja é aquilo, mas eu não vejo como prioridade do assunto, né, sobre a igreja, falar de amor, assim, porque
por mais que as pessoas, hoje em dia, a gente está chegando no fim dos tempos, né? Então, existem coisas que vão aparecer que são proféticas, mas que são ruins para a igreja, né? E a gente estudou aqui sobre o pecado na igreja, a gente estudou sobre várias coisas. Mas quando a gente ama, a gente corrige, por exemplo, né? A gente chega para a pessoa para poder acolher, a gente consegue cuidar das outras pessoas. Então, eu acho que o amor é também uma resolução para os problemas da igreja hoje, né? Não só para a igreja de Corinto como ela era naquela época. Então, era a prioridade de Paulo, deve ser prioridade para a gente hoje também. E muitos estão trabalhando na igreja sem amor. É isso que a lição também vai falar, que não adianta nada a pessoa ter dons e, assim, muitas coisas que são talentos que a pessoa tem, uns que a pessoa adquire ou ela naturalmente já tem. Por exemplo, muita gente tem o dom de cantar e nunca fez uma aula de canto, por exemplo. É um dom que o Senhor foi aperfeiçoando na pessoa e ela usa da melhor forma possível. Ao menos a gente espera, né, que ela use da forma mais cristocêntrica possível. Mas sem amor de nada adianta. Isso que 1 Coríntios 13 vai falar, que é um pouco do verso que a Sara leu no início, que ela leu 1 Coríntios 13, 13, mas vai falar muito sobre isso. Nessa semana a gente vai discorrer bastante desse assunto, do que é o amor e do que não é amor. Eu acho que também é muito interessante enxergar o amor da forma de assinatura distintiva de tudo que vem da parte de Deus. Assim como uma nota de dinheiro tem aquela marca d'água, tem aquele fator, né, que a gente passa a mão ásperazinho e tal. Tudo que a gente faz espiritualmente falando, tudo que a gente faz em relação ao nosso irmão, se não tem o amor, não tem a assinatura de Deus. Então é só humano. E se é só humano, pode ser falho. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque se não tem o fator distintivo que é o amor, a gente corre um perigo muito grande, né? De exaltar o eu e de, às vezes, criar a nossa própria religião baseado em a gente como nosso próprio Deus. E isso é o caminho certo para a perdição. Então que a gente tenha esse cuidado. Criar a nossa versão de amor, né? É aí que vem o perigo. E aí a lição também fala que o amor não é tanto um sentimento, mas uma atitude, ou seja, uma disposição que precisa se expressar na vida, em ações e em palavras. Ou seja, do contrário, não vai significar nada. E aí isso é muito forte, porque o amor, ele é muito idealizado, né? A gente vê a galera idealizando muito o amor, a gente vê muitas músicas sobre amor, a gente vê filmes, como a Iris falou aqui, sobre amor. E aí a galera bota o amor como uma coisa muito bonita, mas na vida real talvez essa coisa não esteja batendo tanto assim, né? Porque na vida real o amor às vezes significa sacrifício, o amor às vezes significa você abrir mão do seu ego para poder valorizar outra pessoa. E aí que a gente fala sobre o ágape, né? Sobre Deus. Quanto de sacrifício que a gente realmente está fazendo para Deus, sabe? A gente está amando de verdade, tanto que a gente está falando aqui, né? Tipo, a gente canta vários hinos falando que ama a Deus sobre todas as coisas, que você é o número 1, que o melhor lugar do mundo é estar nos pés de Salvador. Mas amando a Deus com as nossas ações, a gente está dedicando tempo para Ele, a gente está se desfazendo de algumas coisas que a gente gosta, que a gente queria fazer, mas entende que não pode porque nosso Deus nos ama e pede para a gente não fazer. Então, acho que nas atitudes é o maior desafio amar, né? Na prática, porque fica muito mais fácil você, em palavras, né? Eu até brinco que falar até papagaio fala. Então, assim, é muito fácil a gente falar palavras que às vezes a gente não vai conseguir cumprir nas nossas atitudes. E é isso que não pode acontecer no nosso relacionamento, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. A gente precisa realmente entender como o outro se sente amado, como o outro se sente valorizado, principalmente dentro da igreja, que Paulo trata muito desses problemas que os irmãos estavam tendo uns com os outros, muito porque estava faltando amor entre eles, estava faltando diálogo, estava faltando ceder, sacrifício, como a Sara falou, porque amar envolve isso. Amar também tem os seus sofrimentos, apesar de também ter suas alegrias. E aí a gente, para finalizar, entende que o amor realmente foi revelado plenamente na vida de Jesus Cristo. É a frase que a lição termina. E aí é isso, né? A gente estava conversando aqui que amor pode ser de várias formas, e aí o Daniel alertou bem sobre a gente ter cuidado para poder não formar um amor que, enfim, é um amor inventado na nossa cabeça e que realmente pode surgir. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente tem o ideal certinho de amor, do que é o amor e do que a gente poderia fazer para poder amar, né, na vida prática. A gente vê Jesus vindo aqui na Terra, curando pessoas, lavando os pés dos discípulos, um Deus lavando os pés das pessoas. A gente vê, por exemplo, Jesus falando com povos que tinha rixa ali, né, com os judeus. Então, Jesus foi o maior exemplo que a gente teve de amor e que hoje a gente pode, com certeza, seguir o exemplo dele, porque a gente vai seguir exatamente o amor que Cristo gostaria que a gente exercesse nas nossas vidas práticas, né?
Ele é o Perfeito. retrato do amor. Até a figurinha aqui da lição, né? Ele coloca assim, como se fosse Jesus ajudando uma pessoa a levantar, né? Pegando na mão da pessoa que está caída e ajudando a levantar. Então, que a gente realmente possa nos empenhar para ter esse amor que Cristo tem pela humanidade. Assim, vai ser difícil a gente chegar no nível dele, mas que a gente possa estar sempre se esforçando, porque é possível também se a gente se esforçar, claro. Amém. Eu vou pedir para o Daniel aqui fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, te agradecemos por tão grande amor, Pai. Não somos merecedores de tal, mas pedimos que, humildemente, o Senhor faça a transformação com teu divino Espírito Santo, Pai, inspirando-nos a transbordar este amor tão maravilhoso, Senhor Deus, para que o nosso semelhante possa conhecer a Ti através desses atos de amor em nossas vidas, Pai. Que possamos viver amor e não apenas falar dele. Que possamos, Pai, praticá-lo em todas as nossas ações e não apenas em palavras, teorias ou filosofias de vida, Pai. Que venhamos de fato amar o nosso semelhante não porque ele merece, porque um dia nós não merecíamos e o Senhor nos amou, Pai. Pedimos que o Senhor venha, Senhor Deus, nos constranger com este tão grande amor, a ponto de que saiamos, Pai, transformados a cada encontro que tenhamos contigo dia após dia. Pedimos que no dia de hoje o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento e muita presença, Senhor Deus, Tua em nossas vidas e o acompanhamento do Teu Divino Espírito Santo em nós. Perdoe os nossos pecados e nos ajude, Pai, a amar o nosso semelhante como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ó, só te lembrando de novo de se inscrever no nosso canal, liga o sininho para não perder as próximas lições aí amanhã, depois de amanhã. Fica de olho e também segue a gente no Instagram, @adventistas_caixambi, beleza? Até o próximo estudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.